Fala, galerinha da PV1C, beleza com vocês? Tranquilo? Olha só, o que a gente vai fazer na nossa segunda videoaula? Na nossa primeira videoaula, eu vi com vocês conteúdos referentes, né, ao capítulo de espaço e tal, com relação ao planeta Terra. Hoje eu vou fazer a correção de alguns exercícios que eu considero mais importantes aí com relação a esse capítulo. Só que antes de vocês verem o gabarito, antes de vocês assistirem a videoaula, é importante que vocês façam esses exercícios, tentem fazer esses exercícios sozinhos e depois vocês vêm conferir se acertaram ou não. Beleza? Então a ideia aqui é que se você ainda não fez exercícios, volta, vê quais são os exercícios que eu marquei aí na plataforma, na folha que eu postei, e aí depois, posteriormente, você vem aqui para ver a correção. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro exercício que eu passei foi do Praticando, na página 721, que diz o seguinte: a grande maioria dos astrônomos é favorável à ideia de que o universo surgiu de uma gigantesca explosão ocorrida entre 10 e 20 bilhões de anos. Pouco depois dessa grande explosão, formaram-se os elementos constituintes básicos da matéria, que mais tarde tornaram-se as grandes unidades astronômicas hoje conhecidas como planeta, estrela, galáxia, enfim. Né, aquilo que a gente discutiu na nossa aula, onde eu levei em consideração essa grande explosão. Essa questão é muito tranquila, né? Só estou fazendo para que a gente possa relembrar aí tópicos que a gente já viu. Tá? Então vamos lá. Como se denomina a teoria que admite o surgimento do universo a partir de uma grande explosão? Obviamente, a gente discutiu isso, eu cheguei a falar para vocês que a gente vai chamar essa teoria de Big Bang, né? A grande explosão que vai dar início aí não só à formação do nosso planeta, como a formação aí da galáxia e do espaço. Tá bom? Olha só, outra questão que eu postei aí para vocês foi a questão ainda na página 721, questão 2. Questão 2 diz o seguinte: ela já exige de vocês um pouquinho aí de conhecimento sobre os fusos horários, que a gente falou nas nossas aulas presenciais e que eu ainda falei mais um pouquinho para vocês na nossa última aula online, na nossa videoaula, né? Então vamos lá. A Terra leva 24 horas para completar seu movimento de rotação, ou seja, um giro de 360 graus, em torno do seu próprio eixo. Cada uma hora, portanto, ela gira 15 graus de oeste para leste. A partir dessa informação, é possível construir um mapa de fusos horários para determinar as horas em diferentes pontos da Terra. Com relação aos fusos horários, assinale a alternativa correta. Então, você tem uma série de alternativas aí. Uma delas está incorreta. Várias delas estão incorretas e uma só está correta. A gente vai ver qual é. E vai tentar entender por que elas estão incorretas. Beleza? Então, a letra A aí. Para leste, as horas devem ser atrasadas em 1 hora a cada fuso. E o inverso acontece para o oeste. Não, né? A gente tem uma troca. Essa hora é atrasada quando a gente fala de oeste. E a hora aí aumentada e acrescida é quando a gente fala de leste. Então não pode ser essa está incorreta. Tá? B. O mapa de fusos horários é constituído por 24 faixas latitudinais, cada qual com 15 graus. O que tem de errado aí? O mapa de fusos horários é constituído por 24 faixas latitudinais? Não. Quando a gente fala de mapa de fuso horário, a gente está falando de faixas longitudinais, partindo-se do meridiano 0 de Greenwich em direção aos seus antimeridianos, ou ao oeste ou a leste. Então não são faixas latitudinais. Faixas latitudinais são as faixas deitadas, né? Horizontais. Faixas longitudinais são em pé, né? Verticais. Beleza. C. Países na mesma latitude, independente da longitude, têm o mesmo fuso horário. Claro que não, né? Países na mesma latitude, independente da longitude, vão ter o mesmo fuso horário? Claro que não. Quando a gente trabalha com fuso horário, a gente está falando de longitude, não de latitude. Então essa também está incorreta. D. Atualmente o Brasil possui 5 fusos horários, porém há apenas 2 horas oficial, o horário de Brasília e do Acre. Primeiro que o Acre não é considerado a hora oficial do Brasil. A hora oficial do Brasil é Brasília. Tá? E o Brasil tem 4 fusos. Tá bom? D. Um mapa de fusos horários é constituído por 24 faixas longitudinais, perfeito.
né? Cada qual com 15 graus. Então, a gente fica com essa opção aí, letra E, na questão 2. Beleza, meu povo? Outra questão que eu pedi para que vocês fizessem foi a questão 4. Tá? Então, vamos corrigir a questão 4 aí. A translação ou órbita da Terra ao redor do Sol constitui a causa da existência das estações do ano em nosso planeta. Tá? Essa afirmação está. Então, vamos lá. Ele está falando aí, a translação ou órbita da Terra ao redor do Sol constitui a causa da existência das estações do ano em nosso planeta. Essa afirmação está logo de cara, né, gente? Incompleta, está errada. Por que está errada? Pois a inclinação do eixo terrestre explica a desigualdade de insolação. Como assim? Por conta do eixo de inclinação do nosso planeta, você tem uma desigualdade da distribuição de raios solares. As áreas que estão mais próximas à linha do Equador vão receber uma maior incidência de raios solares. Logo, né, a gente fica aí com a opção A. Essa opção está incompleta. Beleza? É que melhor aí responde a questão. Depois disso, meu povo, eu pedi para que vocês fizessem... Vamos ver. Questão 5, tá? Ainda do praticando. Então, vamos a ela. Somos um planeta vivo, Sofia. Somos grande barco navegando ao redor de um sol incandescente no universo. Mas cada um de nós é um barco em si mesmo, um barco carregado de genes, navegando pela vida. Se conseguirmos levar esta carga ao porto mais próximo, nossa vida não terá sido em vão. Beleza, aí está falando de genética, né, de reprodução, enfim. O movimento do planeta Terra descrito no texto é o de, gente, translação. Rotação é quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Como ele está falando aqui, nessa questão, navegando ao redor do Sol, né? Cada um de nós embarca em si mesmo, no universo. Então, ele está falando do movimento de translação, quando o planeta gira em torno do astro-rei, em torno do Sol aí, tá? Então, no praticando, eu pedi para que vocês fizessem 1, 2, 4 e 5. Depois eu pedi para que vocês fizessem os exercícios dos desenvolvendo habilidades. Então, vamos a eles. Do desenvolvendo habilidades, eu pedi para que vocês fizessem o número 1 e o número 4. Então, vamos ao exercício 1. O eixo de inclinação e o movimento de translação do planeta Terra são responsáveis... E aí? O eixo de inclinação da Terra e o movimento de translação, o movimento que a Terra exerce ao redor do Sol, são responsáveis pela determinação do meridiano central? Acho que isso está mais relacionado a questões aí de fuso horários, né? B, pelo cálculo dos fuso horários? Também não, né? C, pela duração de um dia? Todas as informações que ele está dando aí estão se referindo a fuso horário, né? E não ao movimento de translação da Terra. Muito menos a questão da sua inclinação. D, pelo movimento de convecção do manto? Ele está começando a falar de uma coisa aí relacionada a movimentos internos do planeta Terra, que não tem nada a ver com a questão que está sendo pedida aí. E é pelas diferentes estações do ano, obviamente. Eixo de inclinação e movimento de translação vai demarcar as estações do ano. Então, letra E. Beleza? Outro exercício que eu pedi aos senhores, ainda não desenvolvendo habilidades, foi o exercício 4. Vamos ver, cadê ele aqui? Já passei, né? Já pulei. Exercício 4. Então, vamos aí. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, nem todo mundo, né? Mas, enfim, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do Sol. Beleza. Então, vamos lá. A diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? Então, ele está falando aqui das características físicas da Terra. Então, essa questão aqui do Sol, da exposição do Sol ao meio-dia nos Estados Unidos, e a gente sabe que próximo ao pôr do Sol, isso vai estar acontecendo na França, porque você tem o quê? Qual é a grande questão aí? Qual é o grande ponto nessa questão? Por que ele está falando que meio-dia nos Estados Unidos e a gente vai ver o Sol se deitar ao pôr do Sol na França? Qual das opções aí mostra melhor essa questão?
a gente parar para analisar, né, a questão D é que melhor apresenta essa característica. Por quê? Variação periódica de sua distância do Sol. Obviamente, a gente sabe que através do movimento de rotação da Terra, conforme a Terra gira em torno do seu próprio eixo, uma área da Terra vai ficar mais exposta. Então, o Sol vai estar batendo ali. Em contrapartida, a outra área da Terra vai ficar na escuridão, que a gente vai chamar de noite. Então, dependendo do ponto de incidência do raio solar e a parte da Terra que está sendo exposta, áreas vão receber maior incidência de raios, outras vão receber menor incidência. Consequentemente, a variação periódica de sua distância em relação ao Sol. Se a França, no caso, estivesse nessa área, né, com pouca incidência nesse momento, ela estaria próxima aí ao ao anoitecer, enquanto os Estados Unidos estaria com o sol a pino. Beleza? E o último exercício que eu passei para vocês foi o exercício 5 dos complementares. Então vamos a ele para a gente finalizar aí esses exercícios. É um exercício grande, né? Vamos lá, muitas opções. Então vamos lá. Para responder a questão, analise as afirmativas que podem completar a frase a seguir. Então vamos lá. Considerando a posição da Terra em relação ao Sol e seus efeitos sobre o clima do planeta, podemos afirmar que... Então vamos lá. Você tem 4 opções e tem que ver quais são as corretas, que é justamente isso que pede na questão. Estão corretas apenas as afirmativas? E aí a gente tem que ver quais delas se encaixam melhor, quais delas estão corretas. Então vamos lá. A quantidade de radiação solar incidente sobre o topo da atmosfera da Terra depende de 3 fatores. Latitude, perfeito. Longitude, longitude não. Longitude é outra questão. Os raios vão incidir da mesma forma em termos longitudinais naquele mesmo trecho. Né? O que vai interferir aí são as latitudes e a altitude. Quanto mais alto, né, você vai ter uma maior ou menor incidência de raios solares. Então essa afirmação está errada, porque longitude não discrimina a quantidade de radiação solar que penetra em determinadas superfícies da Terra. Tá? 2. As regiões de baixa latitude no planeta recebem luz solar. Baixa latitude próxima à linha do Equador. Recebem a luz solar de maneira mais direta e concentrada. Já as regiões de altas latitudes, mais próximas aos polos, recebem a insolação de forma oblíqua e difusa. Essa afirmação está correta. Né? Áreas mais próximas à linha do Equador, maior incidência. As áreas mais distantes, menor incidência. Tá? 3. As terras atravessadas pela linha do Equador possuem 2 máximos de insolação nos solstícios e 2 mínimos no equinócio. Claro que não. Quando a gente fala de linha do Equador, a incidência de raios solares é a mesma em toda a época do ano. Não tem mudança. É a área que mais incide sol ao longo de todo o ano. Não tem essa diferenciação. Então, essa 3 também está errada. Então, ao presente momento, a gente só tem a opção 2. Tá? 4. O Sol só poderá incidir diretamente sobre a cabeça de um observador, ângulo de 90 graus, ou zenite, ao meio-dia, nas terras do planeta, localizadas entre a latitude 30 norte e 30 graus sul, respectivamente. Não, né, gente? Olha o que ele fala. O Sol só poderá incidir diretamente sobre a cabeça de um observador ao meio-dia. Se ele está falando de meio-dia, nas terras próximas localizadas entre a latitude 30... Não. As latitudes aqui que estão sendo mostradas são latitudes aí muito próximas à linha do Equador. Consequentemente, né, você tem aí o ângulo de observação que não compete aos 90 graus. Né? Aqui seria, para estar certo, quando a gente está falando de ângulos de 90 graus, zenite, latitudes próximas aos 23 graus, tanto de norte quanto do sul. Então, essa quarta opção aí, essa quarta afirmativa está errada, tá? Então, a gente acaba ficando somente com a letra B, tá? Que apresenta aí a afirmativa 2, sendo a única correta. Beleza? Olha só, meus queridos, com a correção desses exercícios, a gente está finalizando a nossa matéria de P1. Tá? Espero que vocês tenham entendido tudo aí, com a aula que eu dei na primeira parte, na primeira videoaula, com a correção dos exercícios. Obviamente, se vocês quiserem fazer os outros exercícios aí da apostila, podem fazer. Eu vou disponibilizar o meu e-mail para que vocês possam me perguntar, enfim. Com isso a gente está fechando matéria de P1 e a nossa terceira videoaula já vou entrar em matéria de P2.
Beleza? Então, um beijo para vocês, até a próxima. Continuem estudando, que daqui a pouco a gente vai se ver, tá bom? Beijo.